a gente fez então uma breve discussão sobre as limitações do modelo de formação continuada tradicional que nós temos e chamamos a atenção pela necessidade de pensar um outro modelo de formação. E aí a gente faz a defesa de um modelo formativo que seja respaldada por conceitos da teoria histórico-cultural. Então, como seria isso, né? Que subsídios teórico-práticos podem me ajudar a pensar um outro processo que tenha uma fundamentação diferente dessa que a gente conhece e que já se mostrou ineficiente para os processos de formação e para as alterações da prática que a gente precisa, né? Então, dentre vários conceitos da teoria, eu destaquei aqui nessa conversa nossa 3 conceitos essenciais que considero importantes para a gente começar a pensar em outros fundamentos para organizar processos em que as pessoas de fato se desenvolvam. Professores e estudantes, quem conduz e quem participa do processo formativo com professores. Que conceitos seriam esses? E aí são conceitos baseados muito em Vygotsky, né, que é o autor aí, o primeiro autor dentro da tradição da teoria histórico-cultural e que é o professor de vários outros que vieram na sua esteira. Os conceitos são imitação, atividade de estudo e vivência. A gente vai perceber ao final que eles têm algumas coisas em comum e eles acabam ajudando a gente perceber a necessidade de fato de reorganizar os processos de formação continuada. Então, imitação é a base da aprendizagem para Vygotsky, né? Ele explica esse movimento que temos ao longo da vida de aprender pelo processo de imitação. Então, nós aprendemos por meio da imitação. Mas aí a gente pergunta, como assim? Como assim, né? Imitação, a gente sempre faz aquela reflexão de que imitação tem a ver com repetição mecânica, né, de alguma coisa. E o que Vygotsky defende é exatamente o contrário, né? Para ele, a gente aprende vendo sim o outro, fazendo junto com o outro, e aí essa maneira, essa organização desse processo, ela nunca se dá de forma mecânica. Uma imitação, ela sempre traz consigo uma forma individual de fazer. Então, isso também fortalece a ideia de que nós só aprendemos na relação com os outros, né? Então, isso é um princípio basilar da teoria histórico-cultural que é fortalecido pelo conceito de imitação. Então, isso significa para a formação continuada que precisaremos viver experiências de formação que vão poder nos ajudar a modificar e a pensar ou criticar ou questionar muitas vezes aquilo que sempre fazemos e que se torna muitas vezes mecânico. E quando se torna mecânico, a gente está deixando de lado a nossa potência de humanidade, né? Então, a gente está deixando de lado a potência de criatividade que todos nós temos conosco. Então, imitar na perspectiva e criar processos de imitação precisam ser sempre acompanhados de modelos também que possibilitam criações. Então, imitar com essa perspectiva de criar ao mesmo tempo. Então, enquanto unidade. Então, imitação é um conceito importante. O segundo conceito seria atividade de estudo. Atividade de estudo é uma contribuição importante aí dos estudos desenvolvidos pelo GEPED. Eu aproveito para citar aqui um trecho de um livro, né, que foi produzido recentemente aí dentro do grupo do GEPED e que foi produzido aí pelo professor Roberto Puentes, onde ele faz aqui mais ou menos uma definição do que seria atividade de estudo e eu vou ler para vocês. Ficou explicitamente definido que a atividade de estudo não representa nem a atividade específica de aprendizagem do aluno e nem a atividade de ensino do professor, visto cada uma individualmente, mas o compartilhamento de metas, funções e ações comuns
que o aluno e professor elaboram, redefinem e realizam de maneira colaborativa, desde o começo do processo de aprendizagem desenvolvimental. Então vejam, né, a finalidade desses processos tem sempre em vista o desenvolvimento, ou seja, eu saí de um estado anterior de pensamento e de atuação prática para ir para um outro lugar em que eu me reorganizo, a ideia do desenvolvimento. E a atividade de estudo é aquela atividade própria que é organizada pela escola, né? E não é simplesmente a ação do professor, não é o professor pensar sozinho lá no seu processo de planejamento como vai ser o ensino, ele precisa fazer isso junto com o aluno, ele precisa considerar o aluno real e não o aluno ideal, né? Ele vai estabelecendo essa relação ao longo do tempo e vai organizando condições didáticas intencionalmente pensadas para que esse aluno traga para si aí, consiga criar as situações em que ele aprenda, porque eu não ensino, né? Nessa perspectiva da atividade de estudo, eu não ensino nada para ninguém, eu organizo, eu crio condições para que o outro aprenda. Então, basicamente é isso. Então, veja, uma relação colaborativa, né? Então, sai dessa ideia de que eu sozinho falo e pronto, meu trabalho tá finalizado aqui na formação. Não é isso. Na perspectiva da atividade de estudo, essa atuação minha, ela em colaboração com o meu aluno, ela vai me reorganizar e reorganizar o meu aluno, né? Então, é diferente. E o terceiro conceito é o conceito de vivência, que está muito relacionado com esses dois, né? Porque o conceito de vivência é um conceito bastante psicológico mesmo, é a experiência emocional que eu desenvolvo nas situações mais diferentes da vida, né? Então, é como que emocionalmente eu vou constituindo sentidos a partir das minhas relações com o meio em que eu estou inserido. No caso aqui, se é um processo de formação de professores, né, que situações ali que estão acontecendo que representam para mim vivências, que marcam a constituição da minha subjetividade, né? Porque não é algo abstrato, eu não sou um ser de abstrato, né, idealizado, eu sou uma realidade, eu sou algo concreto que traz junto aí formas de enfrentar o mundo, construções culturais, e tudo isso está ali junto, presente no processo de formação. Então, esses três conceitos são importantes para a gente perceber que, de fato, a formação ela precisa ser um processo colaborativo, né? Então, é professor e aluno junto, pactuando, criando suas necessidades em comum, organizando, estando cada um na sua, com a sua tarefa específica, mas participando de um processo que tem uma objetivação, né, que quer chegar num lugar específico, né? Então, a gente não pode continuar tratando a formação continuada da maneira tradicional que a gente conhece, em que as coisas estão fragmentadas, estanques, separadas, em que eu tenho uma tarefa, o outro tem uma tarefa, mas essas tarefas não estão compartilhadas, né? A ideia da formação na perspectiva da teoria histórico-cultural é o compartilhamento, é a colaboração, é a relação o tempo todo, é a ideia de unidade, é a ideia da transformação minha e do outro, né? E então rompe completamente, né? Rompe as horizontalidades, né? A gente vai criando horizontalidades e rompendo com os verticalismos que muitas vezes estão presentes na forma tradicional de formação que nós conhecemos, né? Então, esses três conceitos valem a pena serem estudados por vocês, tá? Imitação, atividade de estudo e vivência. Eles são importantes e eles são fundamentais para estabelecermos uma outra lógica de formação que de fato contribua para o desenvolvimento de professores e estudantes.